Olá, bom dia a todos. É um prazer poder estar hoje aqui trazendo esse tema tão relevante dentro da harmonização orofacial e que cada vez que nós estudamos, que nós vamos a um congresso, nós vemos cada vez mais aumentar essas tecnologias dentro da harmonização orofacial. Então, eu espero que vocês gostem e que aproveitem bastante. Meu nome é Alessandra Porto, eu sou cirurgião dentista, o meu pós-doutorado, o meu doutorado e o meu mestrado é em periodontia, dentro da odontologia, e eu sou especialista também na área de pério, de implante e harmonização orofacial. Tenho habilitação em ozonoterapia, sou professora e coordenadora da especialização em harmonização orofacial na FAIP Cuiabá, Mato Grosso, e sou professora também na graduação do Univag. Então, nós sabemos que o processo de envelhecimento nosso é contínuo e inexorável, né? Ele vai acontecer ao longo do tempo e nós temos que cada vez mais entender que há diversas formas, né, desse processo de envelhecimento acontecer mais acelerado ou não, né? Então a gente sabe que ocorre esse encurtamento telomeral, que a gente hoje em dia a gente tem um estresse oxidativo relevante dentro do nosso organismo, onde nós estamos muito glicado, inflamado, e tudo isso vai responder com um processo mais exacerbado desse nosso envelhecimento. Mas a harmonização orofacial, ela está aí disponível para nós, para o quê? Para a gente enganar esses nossos telômeros, para que a gente possa o quê? Retardar esse processo de envelhecimento através de um organismo menos inflamado, menos glicado. Então, não adianta nós pensarmos só em relação ao que nós injetamos, o que nós aplicamos na face desse paciente, mas a gente também tem que buscar terapias e explicar isso para o nosso paciente, que é importante como nós estamos por dentro, né? Como nós estamos nos alimentando, e aí é fundamental que nós tenhamos uma anamnese diferenciada e bem rigorosa dentro da nossa harmonização facial. Então, a gente sabe que nós somos influenciados não só, né, pela parte genética, mas também esse processo de envelhecimento do externo, né? Então, como é o estilo de vida desse nosso paciente? Se esse nosso paciente, ele é sedentário, se ele faz um consumo exacerbado de álcool, de cigarro, se ele vira à noite, né? Se ele se expõe muito ao sol, se ele bebe pouca, a ingesta de água dele é muito baixa, se essa alimentação dele não é uma alimentação saudável. Então, tudo isso vai impactar diretamente nos nossos resultados. Então, a gente tem que buscar entender a natureza do estilo de vida desse paciente, porque uma vez que esse paciente nos fala que ele é todo, né, desregulado nesse sentido, nós temos que oferecer mais coisas para a gente atingir um objetivo que nós desejamos. No entanto, aquele paciente que já é mais saudável, a gente vai esperar uma resposta melhor desses indivíduos. Então, é fundamental o planejamento. E para eu poder planejar bem, poder indicar tecnologias bem, poder indicar produtos injetáveis adequadamente, eu tenho que entender sobre isso, né? Então, eu tenho que ter essa anamnese diferenciada, detalhada, eu preciso ter em mãos exames para, de fato, nós entendemos como esse paciente está internamente, porque se ele está com baixa de zinco, se ele está com alterações hormonais e de vitaminas, eu não vou ter resultado adequado desse indivíduo. Para daí sim, somar dessa análise clínica, né, desse paciente, nós vamos poder indicar adequadamente e seguir
um caminho de uma melhor ordem, né? Não existe uma receita de bolo que todo mundo a gente vai fazer de uma mesma forma, mas existem orientações onde a gente pode fazer ajustes a depender da necessidade de cada indivíduo. Então, a gente precisa entender, né, como é a ingesta de água desse paciente, quais são os hábitos dele de sol, de cigarro, de álcool, se ele tem exames rotineiros ou não, né, se ele tem esse olhar da importância da saúde dele, não só da estética, se ele oscila a questão de peso, como é a questão do sedentarismo ou da atividade física dele, se ele faz uso contínuo de alguma medicação, e também é de fundamental importância a gente entender o cuidado que esse paciente tem em relação a essa pele. Se ele tem a rotina de cosméticos, se ele já fez algum tratamento prévio, para a gente poder entender tudo isso e balizar qual é a expectativa desse paciente em relação às tecnologias, porque hoje o Instagram, a mídia, ela vende muitas vezes em verdades, e o paciente vem com uma alta expectativa de um procedimento, onde ele já foi sugestionado a achar que aquela tecnologia é a solução de todo o problema. E a harmonização não faz isso. Não existe um procedimento que vai resolver todo o problema do paciente. Então, a harmonização é um conjunto de procedimentos que vão entregar resultados diferenciados quando nós associamos. Então, quanto mais eu associo procedimentos, maior a chance de eu rejuvenescer mais fácil esse paciente, mais equilibrado esse paciente. Então, a gente sabe que esse nosso processo do envelhecimento, ele é contínuo, onde, quando nós somos jovens, nós estamos em todas as camadas bem posicionadas, então, nós ainda não sofremos reabsorção óssea, o nosso SMAS está bem posicionado, os coxins gordurosos também posicionados, e a parte da pele ainda não sofreu o processo de envelhecimento. E ao longo do tempo, isso vai acontecendo, essa degradação, né? E envelhecer é inexorável, mas escolher como vai ser esse nosso processo de envelhecimento, a gente pode escolher, é uma escolha, se eu quero envelhecer bem ou não, se eu quero deixar a ação do tempo agir naturalmente no meu rosto, na minha pele, né? Tá tudo certo, né? Há as Maitês Proenças da vida, né? As duas têm a mesma idade, e há, né, as Cássias Kiss da vida, tá tudo certo, desde que a gente esteja bem com a gente mesmo, que a gente esteja feliz, mas uma vez que eu desejo envelhecer bem, eu consigo, através desse conjunto de procedimentos. E aí, esse envelhecer bem, obviamente, que sempre quando o paciente senta conosco, a gente pergunta em que eu posso te ajudar, ele pega e fala, eu queria que meu rosto ficasse assim, ele dá sempre a puxadinha. Esse é o desejo de todos nós, né? Então, nós conseguimos, né, fazer esse rejuvenescimento, e as tecnologias nos ajudam muito, porque hoje há uma tendência do quê? De menor número de ácido hialurônico, a gente utilizar menos preenchedores, e com isso, dessa vertente, a gente vê a harmonização crescendo muito na questão de bioestimuladores, regeneradores e tecnologias. Então, um avanço muito grande das tecnologias. Como eu disse anteriormente, cada vez que nós vamos num congresso, a gente vê aumentando o número de stands, mostrando novas marcas de equipamentos. Então, existe diversas plataformas, né? Hoje, as tecnologias, quanto menos invasiva, melhor, e é isso que é o futuro, e buscando tecnologias que vão estar tratando essa epiderme, derme, onde vai haver essa maior produção
de colágeno, seja quando a tecnologia trata de fora para dentro e tecnologias que vão em camadas mais profundas. Então, é sobre isso que a gente vai estar falando um pouquinho. Então, a gente tem algumas tecnologias que fazem esse efeito tightening, né, da pele. E a gente vai começar falando sobre um laser, né? Nós vamos falar sobre alguns tipos de lasers e finalizando com a questão do ultrassom microfocado. Então, o laser não é uma coisa nova dentro da estética facial. Então, o laser mais amplamente utilizado dentro da estética para rejuvenescimento, sempre e descrito é o CO2, que é uma tecnologia de uma alta potência, bem como o Erbium, que é uma potência mais baixa, onde antigamente esses lasers eles eram muito ablativos, né? E aí acabavam trazendo um pós-operatório mais desconfortável para o paciente. Não era todo paciente que se dispunha a essa tecnologia daquela forma, mas que fazia um grande estímulo de colágeno, um rejuvenescimento muito interessante. Hoje a gente vê a evolução desses lasers de CO2, tanto é que ele ficou um tempo sem tanto falar nele, e agora ele é a crista da onda, né? Então, nós temos outras opções também de lasers, que daí eles não são ablativos, tem 840, 1320, 1640, que ele tem uma capacidade mais limitada, uma capacidade menor de neocolagênese, mas que tem também um conforto maior para esse paciente no pós-operatório. E nós temos os lasers já fracionados, que daí são as evoluções, mas também não ablativos, citando eles o 1440, o 1540 e o 1550. Então, eles vão fazer essa coluna de coagulação dermoepidérmica e o pós-operatório é mais agradável. Então, ele não é agressivo, é um pós-operatório moderado e que vai ter um estímulo de colágeno também dessa mesma natureza. Mas, para aqueles pacientes já com um processo de envelhecimento mais exacerbado, os resultados são limitados. Então, se eu deixei degradar muito, não adianta eu querer usar um laser menos ablativo, não ablativo. Então, se eu quero fazer um processo de rejuvenescimento e eu já estou com esse rosto mais degradado, então eu tenho que entrar com uma tecnologia como um laser de CO2 fracionado, que é o que hoje tanto a gente está utilizando e entregando resultados maravilhosos no paciente. Obviamente que toda tecnologia é técnico-dependente, então, não adianta eu não entender do equipamento, eu simplesmente fazer uma locação do equipamento e sair aplicando. É aí que a gente encontra os problemas, ou de uma entrega inferior, e aí a ROF ela precisa entregar resultado, se você não entrega resultado, você não convence o seu paciente, você perde o seu paciente. Então, ou eu locar esse equipamento sem deter todo o conhecimento e eu poder ter uma intercorrência. Então, a gente tem que ter muito cuidado em questões da tecnologia. Então, antes de locar, a gente tem que fazer curso, a gente tem que entender, ter cursos com prática, não adianta a gente fazer cursos apenas online, porque cada pele é uma potência, é um detalhe, é uma sobreposição, que isso você vai aprender só vendo a pele, só na hora que você está aplicando, e não num curso que é apenas teoria, né? Então, tudo isso eu acho que é válido a gente reforçar. Então, esses aparelhos novos, né, como o de Ergo e o C2, fracionado, eles vieram para o quê? Para reduzir todos esses efeitos colaterais, mas que nós temos que saber gerenciar também e entender da pele, do processo de envelhecimento, para a gente também, mesmo ele sendo fracionado, eu posso criar e ter uma intercorrência. Então, hoje há uma tendência na Europa
de ter plataformas associadas, né? Onde eu tenho um laser que tem dupla função, né? Que tem duas ponteiras e que entrega potências diferentes. Então, nós vamos começar falando do laser de Túlio, que é o mais conhecido, é o chamado Lavian. Ele é um laser interessante porque ele pode ser aplicado sem contraindicações para todo o tipo de pele, fototipo de pele. Ele é um laser 1927 nanômetros, é uma tecnologia muito interessante, onde a gente tem o quê? Um menor downtime. Então, ele não faz uma ablação nessa pele. Então, dessa forma, a gente tem um risco menor em manipular esse equipamento. Obviamente que, se eu quiser, eu posso fazer uma programação alta e eu posso ter um dissabor. Mas eu sabendo trabalhar com o equipamento, o downtime dele é muito interessante, você aplica e o paciente, ele não sai da sua rotina, né? Ele pode ter a sua rotina de trabalho tranquilamente. Então, é um laser muito seguro de se aplicar. Então, a gente vê a questão de ser ablativo ou não ablativo, onde a gente não tem essa degradação dessa epiderme. Então, aqui nessa figura a gente vê que um laser ablativo convencional, como um laser de CO2 convencional, ele faz essa ablação completa, tanto da epiderme quanto da derme. Já o não ablativo, não. Ele não remove a epiderme, e ele só vai causar uma lesão térmica na derme. Já esses resurfacing fracionados não ablativo, ele deixa também essa epiderme intacta, e ele vai criar apenas colunas de lesão epidérmica e dérmica. E o laser ablativo fracionado, ele cria, né? Ele faz colunas de ablação tanto em epiderme quanto derme. Então, é o poder da penetração de cada laser nesse sentido. Então, o 1927, ele tem atração, o cromóforo dele é a água, então ele tem atração pela água, ele não tem atração pela melanina. Então, essa alta afinidade da água, ele faz uma destruição, né, ou vaporização desses tecidos, direcionando esses processos epidérmicos através da pigmentação da discromia. Então, ele trata a pigmentação da camada basal, através dessa remoção dessa melanina pela vaporização que é causada e pelo aumento da temperatura na absorção dessa energia do laser. Então, cada laser ele consegue, dentro da sua potência, entregar resultados diferenciados. Então, aqui é mostrando, né, a remoção da pigmentação, tanto na epiderme e a regeneração, que acontece com o Lavian. Então, uma vez que essa irradiação do laser ocorre, a transferência dessa energia térmica para epiderme e derme, mas uma derme mais superior, mais superficial, e com a preservação desse extrato córneo, que a gente não quer ativar o melanócito. Então, a destruição desses melanócitos na camada basal ocorre devido a essa afinidade que esse laser tem pela água e pela transferência da energia térmica, né, que está condicionada a essa repressão tecidual, e esse é um processo de cicatrização que ocorre na zona-alvo, que é o MTZ. Então, ocorre nesses pacientes uma escamação leve entre 2, 3 dias, onde o paciente vê a formação dos mentes, que são pequenos pontinhos preto, e que eles vão, ao longo desses 2, 3 dias, até uma semana, soltando, né? E aí o paciente tem nos primeiros dias, uma sensação de um bronzeamento, e aí, entre 5 e 7 dias, ocorre esse efeito clareador, tá? É uma característica do equipamento. Então, o Lavian tem os principais recursos, né, comparados do laser de Abraham Glass e o CO2, onde o 1550 você vai ter o quê? Essa baixa absorção de água,
maior profundidade, mas há apenas uma desnaturação sem efeito definido nessa pigmentação. Já o 1927 vai ter essa absorção de água, o extrato córneo permanece intacto, e a gente tem essa profundidade de penetração variando entre 0,15 até 0,3 milímetros, né? Que daí vai depender da questão da ablação e da não ablação, e da quantidade de energia, que isso aí é do equipamento que a gente vai fazendo a programação. Já o CO2 não, ele já causa um dano nessa barreira da pele, né? Devido à ablação desse extrato córneo. Aí a gente vai verificar nesses pacientes um maior downtime, um alto risco de hiperpigmentação e eritema. Então, o CO2, mesmo o fracionado, a gente tem que ter bastante cuidado na programação e na indicação dos fototipos também. O Lavian, em relação à sua segurança e eficácia, né? Então, a gente pode ir ajustando todos os parâmetros, todo equipamento é ajustável, né? Para a gente conseguir controlar e ter a melhor eficácia desse tratamento. Ele é um equipamento versátil, onde a única coisa só que eu sempre falo que não tem mágica. A gente escuta muito o paciente falar assim, eu já fiz o Lavian e não vi tanta diferença. Eu sempre pergunto, mas você fez quantas sessões? Não existe equipamento que com uma sessão entregue uma grande transformação, com exceção quando você faz o laser de CO2 ablativo em alta, né, potência. Fora isso, são sessões. Então, a gente vai, muitas vezes, indicar protocolos com 3, 5 sessões, a depender do motivo que você está utilizando esse equipamento. Então, as vantagens do Lavian, ele tem pontos pequenos, mas com uma alta cobertura, ele tem esse baixo downtime, então o paciente não vai sair da sua rotina, né? E ele é econômico, e o interessante é que ele é sem consumível. Então, o que isso quer dizer para quem nunca fez uma alocação no Lavian? Onde você paga apenas a locação, ele não vai ser cobrado o número de disparos, como acontece, como, por exemplo, com ultrassom microfocado, tá? Então, para se tornar mais confortável o paciente, é interessante a gente ter, na hora da aplicação do Lavian, porque ele demanda um calor na face do paciente. Para reduzir essa dor, a gente pode usar os refrigeradores, né, os jatos frios, ou, às vezes, um ventiladorzinho. A gente pode associar procedimentos junto ao Lavian, que ele vai fazer essa permeação, e a gente pode entregar, fazer um drug delivery após a aplicação do laser. Então, eu entrego um resultado maior para esse nosso paciente, tá? E com esses drug deliveries, que hoje em dia a gente fala muito sobre o PDRN e os exossomos. Então, eu posso fazer associações. As indicações do laser Lavian, do laser de Túlio, né? Porque hoje a gente tem outras, a gente fala do Lavian porque ele é o mais antigo e o mais conhecido, né? Mas tem o Lumière, que também entrou já há algum tempo, já tem acho que uns 2 anos, no mercado brasileiro, são equipamentos que têm Anvisa. Então, as indicações: lesões pigmentadas, epidérmicas e dérmicas, manchas senis, discromias, casos onde você tenha uma inflamação, ocorre uma hiperpigmentação, ele trata isso, essas hiperpigmentações, pacientes com melasma, poros abertos, cicatrizes, né, seja de acne ou cicatrizes de queimadura, para os profissionais que fazem a parte de corporal, tratamento de estrias, para tratamento capilar, e ele melhora muito a textura e a coloração da pele. Então, ele é muito conhecido com o quê? Como o Bebê Glow, ele melhora, ele faz com que você precise usar menos maquiagem, né? Então, ele dá uma textura nessa pele muito diferenciada. Com uma sessão? Não.
Então, normalmente são protocolos de 3 sessões. Então, ele tem diversas ponteiras de tamanhos, e aí facilitando essa aplicação. Então, eu posso mudar os parâmetros em relação à duração do pulso, a potência, a distância, o overlap, tudo isso é o que eu acabei de dizer. Eu tenho que dominar esses parâmetros para eu poder indicar adequadamente para o meu paciente, para eu entregar um resultado adequado para ele. Então, a duração do pulso, quanto maior for essa duração do pulso, maior vai ser essa área de atuação. Então, é o primeiro parâmetro que a gente pode estar mexendo, depois vem o segundo parâmetro, que é a potência, onde ele é relacionado com a profundidade. Então, quanto maior essa potência, mais profunda vai ser a ação desse laser. O terceiro, a distância, que está correlacionada com o efeito ablativo desse laser, e o overlap, que é o estaqueamento. Então, é uma liberação acumulada de energia, e ele também está correlacionado com a profundidade e também com a potência. Então, é um outro parâmetro que eu posso estar trabalhando nesse meu equipamento. Então, como eu disse, após a aplicação, a gente nota nessa pele, ela fica mais bronzeada, e há essa formação desses mentes, que são esses microepidérmicos necróticos. Fica vários pontinhos pretos, e ao longo dos dias, entre 3 até 7 dias, eles vão saindo, tá? Então, por isso que inicialmente dá esse aspecto da pele bronzeada, e passado até 14 dias, eles já somem, e aí realmente a gente vê essa pele mais clara. Então, tem indicação para corporal, indicação para capilar também, então é um laser amplamente utilizado. Então, o que nós sempre desejamos é uma pele que esteja, né, vistosa, brilhosa, bem posicionada, sem flacidez. E aí eu vou falar sobre um outro laser, que é o laser de diodo, que é um laser conhecido como endolaser, endolift, que é uma tecnologia diferenciada. A gente acabou de falar de lasers, onde eu aplico na epiderme, e ele tem ação em epiderme e derme. Esse laser não, é um laser que precisa de uma fibra óptica, onde eu faço pertuitos e eu adentro com essa fibra óptica dentro, né, dessa minha hipoderme. Então, é uma tecnologia também, não é nova, ela já é comprovada há mais de 15 anos, mas ela ficou, há uns 3 anos atrás, foi o boom no Brasil desse laser de diodo, mas tem uma literatura muito forte né, balizando ela. Então, os benefícios desse laser de diodo, então, ele é essa tecnologia que usa essa fibra óptica, que está inserida dentro da nossa face, né, dentro da hipoderme. Logicamente, né, eu sou dentista, então a gente fala sobre rosto, mas ele pode ser usado... Pera lá. Ele pode ser utilizado também na parte corporal, muito utilizado, amplamente utilizado na parte corporal. Então, ele vai promover uma remodelação não ablativa dérmica e nesse subcutâneo superficial. Qual é a maior indicação desse laser? Ele vai trabalhar a flacidez e elasticidade da pele, porque ele dá esse skylight. E a depender da potência, de quantas vezes eu passo essa fibra, eu vou ter, eu posso trabalhar nessa redução dessa gordura. Ele melhora bastante a questão... Ele melhora bastante a questão da gordura e da flacidez da pele. A gente pode tratar rugas finas, melhorando esse contorno facial, fazendo rejuvenescimento.
Ok. Então, desculpa, a gente tem um probleminha técnico, mas acho que a gente já resolveu. Eu estou no hotel e está oscilando a energia. Então, essas rugas, então ele pode estar trabalhando essas rugas finas e esse contorno facial, trazendo esse rejuvenescimento, né, que todas nós desejamos. É, o interessante dele é que ele pode ser utilizado em qualquer fototipo de pele, tá? E o trauma dele é mínimo também, então downtime zero. É muito interessante, a recuperação dele é bem rápida. Então, nós temos uma infinidade de terapias térmicas, aqui eu trouxe, né, citando alguma delas, e que o laser de diodo está junto nessa questão. A gente tem o Renuvium, que é um equipamento de radiofrequência e plasma, é utilizado só em centro cirúrgico, com alto custo. Nós vamos falar sobre o ultrassom focado, está oscilando. Nós vamos falar sobre o ultrassom microfocado um pouquinho mais frente, que também é através de ondas de calor. E sobre os lasers, então, a gente falou sobre o laser de Hébel, né? O Lavian, nós temos o Fotona, e esse laser que é diferente, que ele é utilizado internamente, que é o laser 1470. Então, o que a gente fala que ele tem essa utilização justa, né, dérmica, por dentro. Nós temos equipamentos que têm duplo comprimento de onda, que é uma associação do 1470 com 980. Essa técnica é uma técnica, né, conhecida como endolaser, endolift, amplamente utilizada e que entrega resultados interessantes. Estou trazendo aqui né, a imagem foi o primeiro equipamento com a Visa no Brasil. Hoje a gente já tem uma infinidade de equipamentos que realizam essa técnica. Então, e no meu não saiu. Até, nossa, eu acho que é a internet que está oscilando. Só que para mim só ficou piscando. Meu Deus. Deu? Então, esse equipamento, ele utiliza de uma fibra óptica plana, tá? Que é inserida abaixo da derme. Nós fazemos uma infusão anestésica, onde a gente, a depender da região da face do paciente, a gente vai usar um calibre de fibra, né? Então, a gente tem fibras menores, onde nós vamos poder estar usando na parte da pálpebra, fibras um pouco mais calibrosa, onde a gente vai estar podendo fazer papada e face. Então, a cada quantidade de energia depositada à pele vai ser de acordo com o quê? Quantidade de inflamação, de flacidez, quantidade, quantidade de. Pois, para mim, caiu também. Nossa, eu acho que tem muita gente no hotel mexendo na internet, né? Porque mais cedo estava bom, só por Deus, né? Pode começar? Então, voltamos. Então, esse equipamento, nós vamos a depender das características da pele, da flacidez e quantidade de gordura, a gente vai poder ir numa alta potência ou numa menor potência.
E quando a gente usa esse equipamento, ele faz um efeito sonoro. Então, ele faz tec, 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 tec. Então, é uma característica na hora da aplicação. É o objetivo desse laser, a gente consegue melhorar a textura da pele, ele tem um efeito lifting, lógico, que é a devidas proporções. Ele faz esse estímulo de colágeno, ele melhora esse enrijecimento da pele, e eu posso, a depender da potência, do tamanho da fibra, eu conseguir uma redução dessa gordura. A questão fundamental desse equipamento nós nunca esquecemos, nós não podemos esquecer nunca, mas nele mais ainda, da questão da anatomia. Então, ele não pode, essa fibra não pode ser aplicada em qualquer área do rosto, né? Porque a gente tem que lembrar da anatomia, porque ele é um calor, onde ele faz um aquecimento, uma queimadura interna. Então, eu não posso, eu tenho que preservar com distâncias essas áreas nobres. Então, é de fundamental importância isso. Esse é um outro equipamento, né, de um outro fabricante, que é o Pion, que é também amplamente conhecido. E tem muito para locação. Ele é o que é mais conhecido para locação, ele e o Elion. Uma das piores complicações que a gente pode ter realmente é a queimadura. E o problema é que você não vê essa queimadura acontecer. Você coloca a fibra por dentro. Então, a queimadura você vai ver com os dias. Então, ela acontece de dentro para fora. E aí você conseguir trabalhar essa. Saiu. Então, aí, olha, não sei se vai conseguir terminar a aula. Pode? Então, essa queimadura normalmente ela acontece quando você entra com a fibra, além de você poder estar numa alta potência indevida, também você movimentar muito lenta na atividade da luz, da energia com essa fibra. Pode levar a esse tipo de queimadura. Então, é um equipamento, é uma tecnologia muito interessante, dá um efeito, né, natural de rejuvenescimento, o paciente não precisa interromper o seu trabalho, nem sua vida social, então é muito interessante, empapada, em região onde a gente quer melhorar esse JAWS, é uma tecnologia que a gente consegue ver essa contração tecidual e essa firmeza dessa pele acontecendo. Ele tem sido muito associado ao quê? Nós fazemos a lipo mecânica, cirúrgica, da papada, e finalizado a gente vem e aplica ele, porque daí a lipo está removendo a gordura e a tecnologia vem ajudando a tratar a flacidez da pele. Fica fantástico. Então, cada mais uma tecnologia para entregar isso que tanto desejamos, essa pele mais vistosa, com estímulo de colágeno, que as tecnologias podem estar nos auxiliando. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre uma outra tecnologia, que é o ultrassom micro e macrofocado. Obviamente, o micro é a tecnologia que eu realmente utilizo, por ser cirurgião dentista, e a minha área de atuação é a região da cabeça. Então, a gente tem aí, comparando equipamentos como, a gente vai falar de outra forma, que é um ultrassom microfocado mais amplamente, micro e macrofocado mais amplamente conhecido de todas nós, mas a gente sabe que tem uma infinidade de marcas e de ultrassom microfocado, mas
a questão ilustrativa a gente vai falar sobre ele. Então, ele é um equipamento que ele faz uma desnaturação, ele chega a uma temperatura de 60 a 70 graus, se comparado com uma radiofrequência que é menor que 55 graus, e os lasers que podem chegar aí em 100 graus de vaporização. O ultraforma, ele entrega, a dependendo da sua manopla, eu posso ir a 1,5, 2, 3, 4 milímetros de profundidade. A radiofrequência, normalmente, ela varia em menos de 3 milímetros, e os lasers mais superficiais. O ultrassom microfocado, ele é Então, eu posso dar aula assim, então? Ah, ok, então eu acho que vocês estão me ouvindo. Eu vou acelerar um pouquinho para eu tentar finalizar, porque eu acho que a gente tem 7 minutos para finalizar. Desculpa, mas realmente é porque a gente está aqui fora, né, do ambiente normal. Eu estou em Santa Catarina, no Congrehof, né, vendo o quanto que, a gente vê as tecnologias, como um caminho sem volta dentro da nossa realidade do consultório. Então, como a gente disse, o ultrassom microfocado, eles têm as ponteiras de micro e macro, as de micro são as faciais, onde, conseguem, né, esse 1,5, 2, 3 até 4,5 milímetros, então a depender, do que eu quero entregar de potência. Quanto maior essa frequência, menor esse comprimento de onda do meu equipamento. No entanto, quanto maior o comprimento da onda, mais profundo a energia vai ser entregue, mais estrutural e profundo poderá ser esse tratamento, desses meus, pacientes. Já os transdutores superficiais, eles possuem uma frequência de onda maior e comprimentos menores, então eu vou ter menor pontos de coagulação. Então o que que eu vou passar aqui que o mais importante para vocês entenderem acho que esse final aqui é interessante. Então, quando eu tenho as minhas ponteiras, essas daqui são as ponteiras, de macro, e de micro, então eles têm, ó, 1,5, 2, 3, 4,5 de profundidade. Essas daqui são as de micro, são usadas na face. Eh Será? Não sei se vocês estão me ouvindo, parece que travou, mas eu vou continuar falando. E as de 6, 9 e 13 são as de macro, onde, a gente utiliza em corporal, né, então é a possibilidade de utilizar. Então, o ultrassom microfocado, ele tem essa vertente da gente conseguir ele consegue atingir todas as camadas da face, epiderme, derme, hipoderme, e ele chega até o SMAS, por isso que ele dá esse efeito da puxadinha, do lifting facial, que ele é a única tecnologia que chega até esse SMAS. E ele também, a gente consegue tratar e fazer essa lipólise, tratar essa gordura, né? E também ele estimula a neocolagênese, dessa forma melhorando firmeza de pele. Então, ele é um excelente equipamento, onde ele consegue, a depender da ponteira, que se eu usar a ponteira de 1,5, eu vou estar chegando com essa ponteira nessa minha epiderme e derme superficial. Já a ponteira de 3, eu chego até essa minha derme mais profunda, e quando eu vou com a minha ponteira de 4,5, eu consigo chegar até o SMAS. Então, não é todo paciente que a gente deve passar as 3 ponteiras.
Então, isso é importante a gente entender, eh, do craquelado, da quantidade de gordura que esse paciente tem, eu vou passar as 3 ponteiras. Não, é uma paciente que tem coxim gorduroso, eu quero, chegar, fazer o estímulo da neocolagênese, eu quero o efeito do lifting, mas ela não tem a pele tão flácida, tão craquelada superficialmente. Então, muitas vezes eu vou optar em passar a ponteira de 4,5 e 3, eu não passo a de 1,5. Então, isso tudo a gente tem que ir entendendo, pele a pele, para a gente poder fazer, a melhor indicação e não piorar o paciente. Tem pacientes, vocês já podem ter escutado: "Ah, eu fiz o ultrassom microfocado e piorou". Então, é quando o profissional acaba passando todas as ponteiras e o paciente muitas vezes não tinha indicação daquela passada das 3 ponteiras, tá? Então, a gente, ele tem toda também um traçado, locais onde pode ser, aplicado as ponteiras, lembrando também sempre da anatomia, para a gente não poder, a gente evitar de causar parestesias transitórias nesses pacientes. Então, a gente vai, né, tem todo um traçado, tem certas ponteiras que a gente pode usar em região de pálpebra, né, a 3 e a de 1 a gente pode, e meio, já outra, a de 4,5 não, né. Então, são regiões onde, a vascularização a gente tem que estar lembrando, do diferencial de cada uma delas. Então, né, infelizmente a gente está passando rápido, mas, as indicações, né, muitas vezes o paciente pergunta: "Quantas vezes eu tenho que fazer por ano um ultrassom microfocado?". Então, quando eu sou mais jovem, onde eu ainda não sofri esse processo do colabamento, então eu ainda tenho por volta dos meus 35, 40 anos, eu indico fazer uma tecnologia uma vez por ano. Já não, eu já estou assim 40 a mais, então aí a gente já indica por volta de 8 meses, a aplicação da tecnologia do ultrassom microfocado. E acima dos 55 anos, a gente indica a cada 6 meses, pelo menos, uma tecnologia do ultrassom, associado obviamente, lembra que eu falei, nunca é só um procedimento, e a gente sabe que ultrassom microfocado associado aos bioestimuladores, a gente potencializa resultado, muito maior ainda. E se eu quiser resultado de fora para dentro, eu ainda vou associar um laser, seja ele um laser de túlio ou um laser de CO2, a depender do quão craquelado e degradado essa pele, se encontra. Então, eu acho que o meu tempo finalizou, a gente, né, teve essas questões, mas a ideia nossa era o quê? Mostrar para vocês que são diversas as tecnologias, né, tanto de laser, variando, né, os lasers que eu apresentei, né, falando do laser de túlio, do diodo, falando do CO2, e dessa tecnologia que o ultrassom microfocado, ele permite atingir todas essas camadas e trazendo esse resultado diferenciado. Então, eu espero que vocês possam incorporar dentro da harmonização orofacial as tecnologias para potencializar os resultados, deixando seus pacientes muito mais felizes. Mas sempre ressaltando que nós temos que trazer esse equilíbrio interno para a gente realmente conseguir potencializar com os injetáveis, seja bioregeneradores ou bioestimuladores, associado com a tecnologia, é o que tem de mais novo e melhor dentro da harmonização orofacial. Eu agradeço a paciência de vocês, e a atenção, e eu espero que vocês tenham um dia de muito aprendizado. Muito obrigada.